Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a si, os senhores deputados, saúdo também o Sr. Ministro, toda a sua equipa ministerial que aqui está connosco. Em primeiro lugar, uma nota prévia. Julgo que não estivemos nas mesmas sessões, nas mesmas audiências com os chefes de Estado, porque a opinião que o grupo parlamentar do PSD tem é completamente diferente daquela que foi transmitida pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Além disso, o facto de serem à porta fechada indica que temos que ter alguma contenção sobre o conteúdo dessas mesmas audições. Dito isto, é a segunda vez que o Sr. Ministro aqui está nesta comissão. É um gosto tê-lo cá. A primeira vez foi uma mudança de comportamento do governo do Partido Socialista, da bancada do Partido Socialista, que, enquanto foi governo com a maioria, recusou sempre a vinda dos seus ministros às comissões parlamentares. Portanto, esta mudança de comportamento do Partido Socialista, que não é única, há mais exemplos aqui na defesa. Mas permita-me, Sr. Ministro, que lhe dê os parabéns, porque, de facto, para nós podermos preparar o futuro é preciso fazermos o balanço sobre o passado e estarmos com os pés bem assentes no presente. No fundo, é saber como está o estado da arte. E eu, por essa mesma razão, volto a saudar o Governo. Eu falava há pouco das mudanças do Partido Socialista, porque a própria abordagem à missão e à importância das Forças Armadas sofreu uma profunda alteração no Partido Socialista. Nos últimos anos, aliás, muito pouco se discutiu sobre defesa aqui no Parlamento. O que se discutiu aqui foram casos e casinhos, foi o caso de Tancos, foi o caso do Hospital Militar de Belém ou da Operação Tempestade Perfeita. Foram estes os exemplos da verdadeira pesada herança socialista que nós herdamos. Mas não é só por aqui que se fica a pesada herança socialista, é também na falta de investimento que se verificou nestes últimos 8 anos. Só a título de exemplo, se nesse período de 8 anos tivesse mantido um montante de investimento feito pelo último ano do governo do PSD e do CDS, teríamos tido mais cerca de 3.200 milhões de euros de investimento na área da defesa. Repito, eram mais de 3.000 milhões de euros investidos na defesa em 8 anos, se tivessem mantido os mesmos níveis de investimento. A pesada herança socialista conduziu-nos, e muito bem, como disse o Sr. Ministro, a sermos o 7º país da NATO que menos vai investir em 2024. De acordo com o relatório recentemente publicado pela NATO, 23 países vão gastar mais de 2% do seu PIB em defesa. São mais 12 países que em 2023, no relatório de 2023. Infelizmente, Portugal não está nesse lote. No próximo mês de julho decorrerá a Cimeira da NATO, fundamental para o futuro da organização e também fundamental para reforçar a defesa coletiva dos aliados, numa altura de enormes desafios a nível global. Nesta cimeira serão tomadas decisões importantes ao nível do investimento. E o que eu pergunto ao Sr. Ministro é se Portugal está em condições de assegurar aos nossos aliados que faremos finalmente o esforço de convergência com os objetivos da organização. Mas voltando ao início da minha intervenção, da intervenção do Sr. Ministro, quando ele falava da questão do efetivo de militares, que é tão importante, porque é importante o investimento, mas é sobretudo importante mantermos o nosso efetivo, ou aumentarmos até neste caso, e esta é mais uma pesada herança socialista. É curioso que no requerimento apresentado, quando foi a audição requerida pelo Partido Socialista, é o próprio Partido Socialista que diz, e passa a citar, a falta de atratividade da carreira militar, as dificuldades de recrutamento e retenção nas fileiras constituem um problema estrutural. A minha questão é, onde é que andou o PS nos últimos 8 anos? Quem é que governou Portugal? Quem é que tem a responsabilidade do Estado a que chegamos na defesa? De facto, existe um problema grave de escassez de efetivos, mais uma marca desta pesada herança socialista. Deveríamos ter, neste momento, tal como previsto, cerca de 32 mil efetivos nos 3 ramos. Temos 23.500, aliás, menos cerca de 6 mil do que tínhamos em 2015. Em resumo, o resultado da pesada herança socialista foi notório também no setor da defesa. Valeu-nos nestes últimos 8 anos o profissionalismo e a dedicação dos nossos militares, homens e mulheres profundamente patriotas que fazem, como diz o povo, das tripas coração para assegurar a operacionalidade das Forças Armadas em missões militares no país, nas missões de apoio complementar e ainda honrando a nossa pátria nas missões internacionais. A minha questão, Sr. Ministro, a última, é que se o Sr. Ministro está em condições, no curto prazo, apresentar medidas para mudar, as medidas necessárias para mudar o estado de coisas em que o Partido Socialista deixou o setor da defesa.